Me apresentando, porque a Gabi me chamou para poder falar com vocês sobre processos criativos. E eu não sei se alguém me conhece, né? Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Raquel, Raquel Pesso. Eu tenho 24 anos e eu sou fotógrafa de ensaios de casais, gestantes, família e femininos. Uma coisa, sobre o formato da palestra, eu até preparei uma coisinha para poder mostrar para vocês. Eu prefiro mais o bate-papo, assim, uma coisa mais direta, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, se vocês precisarem de uma colinha para as dicas que eu vou dar depois. Mas enfim, vou continuar só falando mesmo, tá bom? Eu gosto mais. Mas então meu nome é Raquel, tenho 24 anos, eu sou fotógrafa de ensaios. Eu trabalho só com ensaios desse tipo, casal, gestão de família e feminino. E, só para contextualizar a minha história assim, com a fotografia, eu acho que é muito normal isso acontecer com muita gente que trabalha na área criativa, mas na escola, eu era uma aluna assim, esforçada, mas eu não tinha facilidade natural com nada. Eu não sei se vocês se identificam com isso. Então eu entrei no ensino médio e aí estava todo mundo lá decidindo o que queria ser. Eu quero ser, a maioria médico, como sempre, né? Eu quero fazer medicina, não sei o quê. E eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia o que eu queria fazer quando eu entrei no ensino médio. E aí eu comecei vários processos para descobrir que caminho que eu ia tomar mesmo. E aí, na época, eu fiz até uns testes vocacionais, acho que isso era muito normal, né? Eu fiz teste vocacional e eles eram muito óbvios, tipo assim, do que você gosta? Eu gosto de música e de fotografia. E beleza, o curso que dava lá para fazer, você pode fazer música ou fotografia. E eu não aceitava aquilo, eu achava muito esquisito. E o terceiro curso que apareceu para mim foi para fazer design gráfico. E foi esse curso que eu escolhi inicialmente por ser o mais normal. Mesmo ele não era normal, assim, porque eu sou do interior, preciso falar disso, então nada lá além do básico era normal, mas eu escolhi ele porque era o mais conhecido, né, digamos assim. E aí eu entrei na faculdade de design e ao longo do curso eu já sentia que eu não me identificava como designer, né? Gostei do curso, achei ele bom, mas eu gostava muito de algumas matérias em específico, mas eu sabia que não era para mim. Aí beleza, eu terminei a faculdade e terminou e eu ainda não sabia o que eu queria fazer ao certo. Eu sabia que não era design, que eu não ia me identificar mesmo como designer, mas eu me encontrei com uma outra crise de identidade, assim. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu não faço ideia. E eu já gostava de fotografia, então eu lembrei lá da minha primeira opção de curso, que apareceu no teste vocacional lá onde eu fiz. E aí eu comecei a pesquisar se existia faculdade de fotografia aqui no Brasil, porque eu nem sabia se existia. Aí eu achei, e no ano seguinte, tipo, eu me formei num ano, no ano seguinte, no início do outro ano, eu já entrei no curso de fotografia. E eu sei que esse caminho não é muito usual para fotógrafo. Eu conheço pouquíssimos fotógrafos que fizeram faculdade de fotografia, porque a maioria entra na fotografia por vivência, por contato e tudo isso. Mas eu não conhecia nenhum fotógrafo, eu não tinha ideia de como começar uma carreira em fotografia e eu não sabia nem o que eu podia fazer dentro da fotografia, porque são N possibilidades. Então, eu sei que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tentado outras coisas também, outros caminhos, mas eu nem me conhecia tão bem também para poder sair dando a minha cara a tapa, igual todos os fotógrafos, a maioria dos fotógrafos fazem, né? Tipo, sair dando a cara a tapa, entrando no mercado e tal. Eu, sinceramente, não tinha essa confiança. Então, quando eu entrei na faculdade de fotografia, eu já comecei a trabalhar com isso. Eu pegava trabalhos soltos. Eu já tinha um curso de fotografia que eu tinha feito durante o meu curso, um curso à parte de fotografia que eu tinha feito durante a minha faculdade de design. E depois de tempo eu trabalhei um pouco numa empresa. E quando eu formei na faculdade de fotografia, eu fui para fora, para o exterior, estudar marketing um tempinho. E aí lá eu também fiz alguns trabalhos soltos de fotografia, eu fui trabalhando assim, não era nem de freela, eram trabalhos pessoais, só que tudo solto, nada assim muito consolidado, porque eu ainda não tinha me nominado assim como a fotógrafa, né. E enfim, eu demorei um pouco mais para poder começar do que geralmente os fotógrafos demoram, por causa disso, porque eu tinha esse problema na minha identidade.
Mas, quando eu voltei do meu intercâmbio, desse estudo de marketing, né, hum, era o quê? Era 2020. Aí eu falei assim: "Agora eu quero começar a trabalhar", né, felizona. Mal sabia eu que o mundo ia acabar, né. Mas eu fui e comecei mesmo assim. Então eu comecei a trabalhar, a consolidar um negócio como fotógrafa, né, autônoma, no início de 2020. E e por que que eu demorei tanto? Porque, tudo são processos, e é aqui que eu queria chegar. Tudo são processos. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês sobre criatividade é que criatividade ela tem muito a ver com autoconhecimento. E eu não sei, gente, provavelmente eu vou perguntar as coisas, vocês não devem responder, né? Porque toda palestra é assim. Mas eu queria saber se vocês acreditam que todo mundo é criativo. Manda mensagenzinhas aí. Vocês acreditam? Beleza. Obrigada. Eh, eu também acredito, eu acredito que todo mundo é criativo, porque eu acredito que todo mundo é bom em alguma coisa você é bom. Todo mundo tem talento em alguma coisa, mas às vezes a pessoa pode não estar aprimorando isso, não estar aproveitando isso, né. E eu não consigo ver as mensagens, tá, aí, ótimo, eu acredito. E voltando para o assunto lá da escola, a gente sabe que o nosso sistema de ensino ele não é ideal, então tá longe disso na verdade, né. Mas uma coisa que aconteceu foi que a gente se acostumou a minar a nossa criatividade, porque a gente não associa ela à inteligência sempre. Então, não é assim na verdade. Eu não sei se vocês conhecem, a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, ele é um cientista que ele fala que existem 8 ou 9 tipos de inteligência e que todo mundo tem alguma coisa dessas inteligências. E aí, eu vou citar algumas delas e vou citar algumas profissões que se identificam com elas, porque o que eu queria que vocês tentassem identificar quais inteligências vocês têm, porque vai ajudar muito vocês a serem mais criativos de acordo com isso. Então, a primeira inteligência é a lógico-matemática, que é da razão, resolução de problemas, né, tipo assim, aquela coisa que foi a mais famosa da escola durante muito tempo, e quando você fazia teste de QI era essa que eles estavam analisando. E aí, algumas profissões, por exemplo, são engenheiros, contadores, cientistas, tudo que mexe com número. Então, a lógico-matemática. Eu sou horrível nessa, por exemplo. A segunda é a verbolinguística, e ela tem a fala, a escrita e a facilidade da fala para atingir certos objetivos. Então, oradores, poetas, jornalistas, esse tipo de gente tem essa segunda inteligência de verbolinguística. A terceira é espacial visual, que é quando você tem uma facilidade de perceber o ambiente à sua volta e de manipular ele de acordo com a mensagem que você quer passar. Então, arquitetos, fotógrafos, artistas têm esse tipo de facilidade. A quarta inteligência é físico-sinestésica, que tem a ver com o controle do seu corpo, equilíbrio, movimento. Dançarina, atleta, bombeiro, treinador físico, esse tipo de coisa. Eu também sou péssima nessa, esse tipo de coisa. A quinta é a musical, que é tudo relacionado à música, né. A sexta, interpessoal, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e, consequentemente, se relacionar bem em sociedade, né. Psicólogos, médicos, todo mundo tem muita facilidade nisso. E, assim, políticos, no caso, deveriam ter, a gente sabe que também não é o caso, né, de se colocar no lugar do outro, mas, esse tipo de profissão deveria se identificar com a inteligência interpessoal. E a que eu queria destacar é a intrapessoal. Então um tipo de inteligência que existe é a intrapessoal, e ela tem a ver com a inteligência emocional, autoconhecimento, autoanálise, e para mim essa é a mais importante. No caso, todas as profissões deveriam investir em aumentar esse tipo de inteligência, porque quando você se conhece, você consegue melhorar a sua área profissional, seja qual for, obviamente, né. Então ela mais deve buscar ser desenvolvida. Depois ele adicionou 2 outras inteligências, que é a natural e a existencial, mas que não tem muita relação. A natural é porque se você tem facilidade de lidar com coisas da natureza, e a existencial é para refletir sobre questões fundamentais da vida, os filósofos. Então, enfim, o que que essas inteligências elas têm a ver com criatividade, né?
Quanto mais você descobre quais são as suas aptidões, quais tipos de inteligência você mais se identifica, né, com elas, mais fácil vai ser você desenvolver elas para você desenvolver a sua criatividade junto com isso. Por exemplo, eu não sou criativa como uma pessoa que trabalha com finanças, por exemplo, é criativa. Ela trabalha lá com resolução de problema, ela tem que ter a criatividade de resolver problemas numéricos, e se me colocar lá no meio daquilo, eu vou falir a empresa provavelmente, entendeu? Eu sou horrível nisso. Então não tem como você me exigir que eu seja criativa numa área que eu não tenho capacidade, a não ser que eu comece muito a lutar para desenvolver aquilo, né. Eu posso melhorar um pouco, eu sei que eu não vou ser a melhor naquilo ali. Mas, então o ponto é que quando você cria alguma coisa, você está tirando alguma coisa que está dentro de você e tornando aquilo ali palpável, né. E muitas vezes isso pode vir de forma difícil para a gente. Você pode sentir dificuldade de colocar o que está dentro de você, porque você pode sentir vergonha, pode se sentir vulnerável, isso pode refletir como medo ou como qualquer coisa. Vamos supor que você tá começando. Vamos trazer para o cenário do Instagram, por exemplo, né, que muita gente hoje em dia trabalha com Instagram. Você está começando no Instagram e você está pronto para começar a mostrar o seu trabalho. E aí, finalmente você consegue mostrar, e aí a primeira coisa que você posta, vem alguém e critica o seu trabalho. Como é que você fica? Você fica bem? Você fica de boa? Você consegue lidar com aquilo ali? Ou não? Já a famosa crítica construtiva, né? O jeito que você aceita isso tem muito a ver com o tanto que você tá se conhecendo, o tanto que você tá, firme na sua identidade para poder aguentar aquilo ali. Porque, por exemplo, se eu vou dar um exemplo meu, eu postei uma foto minha, que eu amo, veio alguém e criticou. Se eu estiver segura, eu vou olhar para aquilo ali, para o comentário que a pessoa fez, e eu vou, sei lá, eu vou não vou ligar, porque eu tenho certeza do meu trabalho. Agora, se eu não tiver segura, aquilo ali pode me abalar, eu posso me fechar, eu posso começar a postar menos, isso pode minar a minha vontade de criar coisas, porque eu não tô acreditando em mim mesma, entendeu? Então, por que que é o perigo? Por que que isso tem a ver com a criatividade também? Porque se tem uma coisa que criatividade anda junto, é com expressão. Então, você precisa de estar seguro de si para poder começar a se expressar, porque criatividade tem a ver com criar, obviamente. Então, quando você está seguro de si, você tem mais facilidade para criar. Então, o segundo ponto que eu queria abordar é sobre absorver para criar. Eh, a criatividade, ela consiste justamente em consumir, absorver, isso vai gerar um processo dentro de você, e aí você vai colocar para fora, vai criar. Mas dentro desse processo que acontece dentro de você, 1000 outras coisas vão acontecer, porque, depende muito de como você tá, que nem eu falei, né, do seu eu e como você lida consigo mesmo. Tudo que você cria tem a sua versão e a sua visão de mundo. E eu sempre falo, por exemplo, trazendo para fotografia, que em cada imagem que eu produzo, tá toda a minha vida, tudo que eu construí até aqui. Por quê? Eu só tenho essa visão, eu só tô pegando essa visão aqui hoje, porque eu vivi certas coisas que me fizeram prestar atenção nisso, por exemplo, entendeu? Então, tudo que você produz tem toda a sua bagagem ali, entendeu? E vocês também são assim. Existe um termo que chama input, que é onde a matéria-prima ela sofre um processo de transformação, e isso cria produtos ou serviços, né. E esses produtos e serviços são chamados de outputs. Então, tipo assim, sendo muito filosófica, tudo que acontece na nossa vida tem esse processo, você absorve e depois você coloca para fora alguma outra coisa. A gente está fazendo isso o tempo todo. Tem uma fotógrafa que eu gosto, chama Caroline Castro, não sei se vocês conhecem. Mas ela sempre fala que criatividade consiste em perceber, transformar a realidade. Vou ler a frase que ela colocou aqui, peraí.
Criatividade consiste em perceber e transformar a realidade ao seu redor com o que você tem disponível. E é isso. Trazendo para a fotografia, o que eu faço, por exemplo, que me ajuda com a minha criatividade. Todo santo dia eu faço vídeo e tiro foto de praticamente tudo que está na minha frente. Tudo. Então, eh e o que que isso me ajuda? Isso me ajuda a desenvolver a minha sensibilidade, eu fico muito mais atenta a tudo em tudo à minha volta, né. Então, tudo na fotografia pode ser motivo para você desenvolver essa sensibilidade e a percepção que você tem no seu olhar, né. Vamos supor, por exemplo, que você está no seu quarto de manhã, aí tem uma luz entrando na sua janela. Presta atenção naquilo, entendeu? Vocês precisam de começar a desenvolver sensibilidade em tudo que rodeia vocês. Então, rodeia, tá certo. Você perceberam que a minha inteligência também não é verbo linguística, né. Mas então tudo pode ser motivo de inspiração, entendeu? Então, você tá lá no seu quarto de manhã, entra a luz, aí depois você vai fazer o seu café da manhã. Qual que é o processo que você faz no seu café da manhã? O seu café, a fumacinha do café, né, a famosa fumacinha do café numa contraluz, por exemplo, ou então, não sei, as estações vão mudando, o cenário vai mudando, a vegetação vai mudando, e tudo é bonito, entendeu? Então vocês precisam de começar a tentar perceber beleza em tudo que rodeia vocês. E aí, eh, eu sempre busco fazer isso, porque nós somos seres muito visuais, então qualquer coisa que está instigando a sua visão pode te inspirar, entendeu? E aí vamos voltar agora eu vou entrar no terceiro ponto, que é inspiração versus comparação. O que que acontece? Se a criatividade, ela tem a ver com consumo, consumir, absorver e criar, que eu falei que é o processo, ela também se relaciona com inspiração, porque quando você se inspira, você tá buscando consumir algo propositalmente, né. A quantidade de coisa que a gente consome pode aumentar a nossa criatividade. Quando a gente está falando de inspiração em coisa do cotidiano, fica mais fácil, né, porque você está falando de elementos que são naturais do seu dia a dia. Mas o que acontece quando você se inspira em pessoas? É normal, todo mundo tem inspiração em alguma pessoa, né. Isso pode ser bom? Ótimo, pode ser ótimo. Mas o que acontece se a comparação entrar no meio disso? Você está se inspirando, você começa a se comparar com aquela pessoa. Hum, pode se ferrar, na verdade, né, porque justamente porque tudo está ligado com o processo interno, como existe uma cobrança por produtividade, se a pessoa não estiver preparada internamente para poder entrar nesse processo, se você estiver se comparando, pode vir junto com uma autocrítica muito pesada. E, gente, isso aqui está sendo mais uma aula está sendo mais uma sessão de terapia do que do que uma coisa de fotografia, assim, por dizer, mas é verdade, isso anda muito junto, entendeu? Porque, eh, quando você se inspira em alguém, você pode ter uma ideia a partir de uma coisa que a pessoa falou ou criou, enfim. Mas se você não acredita que você pode fazer algo à altura, o que que você faz? Você copia, entendeu? Você simplesmente pega alguma coisa que te agradou meu cabelo tá despencando. Você pega uma coisa que te agradou e se você não acredita que pode ser igual, se você, em outras palavras, não acredita em si mesmo, você pode buscar uma válvula de escape, copiar a sua referência, né. Então inspiração é muito importante, mas a comparação ela pode te destruir, porque a partir do momento que com tudo que a gente falou até agora, se a sua visão de mundo ela é única, ela carrega toda a sua bagagem até aqui, e se você, quando vai se expressar, você tá pegando uma coisa que é só sua, se você copiar de alguém, a imitação ela vai ser simplesmente um desperdício da sua própria expressão, porque você poderia estar fazendo aquilo ali de um jeito diferente, entendeu? No livro, não sei se vocês conhecem, o livro que chama Roube como Artista, pode até estar achando redundante, né, que eu tô falando: "Não copia", e o livro fala: "Rouba", né. Mas não, nesse livro, a primeira frase que quando você abre, a primeira frase que você lê no livro quer ver? Deixa eu tentar achar ela aqui.
Ele fala assim: "Poetas imaturos imitam, poetas maduros roubam, poetas ruins desfiguram o que pegam e poetas bons transformam em algo melhor ou pelo menos diferente". Então, quando você imita, você pula uma etapa, né? Você pula uma parte do processo da criatividade. E porque você não está ressignificando aquilo ali. Você não está ressignificando o que é de alguém, você simplesmente está imitando. E isso não é original, isso é no mínimo uma falta de respeito. Então, você só vai deslanchar no seu trabalho, seja qual for, como não sei o que todo mundo aqui faz, né, mas eu acredito que todo mundo esteja bem ligado a essa área, você só vai deslanchar quando você se entender e se desprender da ideia de que você tem que produzir somente aquilo que está dentro da caixinha, aquilo que está todo mundo produzindo, entendeu? Porque quando você começar a pensar e fazer diferente do que os outros fazem, você vai conseguir, de fato, você vai conseguir, eh, trabalhar a sua criatividade. Então, gente, se tiver qualquer dúvida, assim, se vocês quiserem mandar, pode, tá bom? Pra gente discutir depois, mas se quiser também agora. Então eu nem não vou demorar muito para falar, porque eu acredito que o ponto principal da criatividade é isso. A criatividade, ela está intimamente ligada com o quanto você quer trabalhar em si mesmo. Porque você pode ser o criativo tanto que for. Se você não estiver pronto para mostrar isso, não vai adiantar de nada, porque você precisa criar e você precisa mostrar para as pessoas aquilo ali, entendeu? Então, falando de criatividade na prática, a maioria dos livros que a gente vê de criatividade, por exemplo, esse que eu acabei de citar, né, Roube como um artista, O Caminho do Artista, todos eles estimulam a prática. Então, esse é mais um segredo da criatividade, você precisa de praticar. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar e mais naturalmente vai vir o impulso de querer produzir, de querer criar, e vão vir novas ideias, isso é natural, é natural. Vocês podem ver que aconteceu comigo, por exemplo, eu dei uma surtada, assim, eu falei: "Eu não quero mexer mais no Instagram", pra quem trabalha com Instagram, não sei se se identifica, né, mas de vez em quando a gente quer sumir. Então, assim, eu quero tirar férias do Instagram e do mundo, tchau. Apaguei meu Instagram, apaguei o aplicativo. Eh, Aí beleza. Nas primeiras horas, quando eu apaguei, eu parecia gente, na moral, parecia uma doença. Parecia uma doença. Eu toda hora ficava assim pegando, eu entrava no meu celular e aí eu automaticamente o aplicativo do Instagram ficava assim, aí quando eu apaguei veio o aplicativo do Spotify pro lado, assim, onde estava o Instagram. Eu abri meu Spotify de minuto em minuto e eu tô assim: "Gente, por que eu estou abrindo o Spotify?" Porque o Instagram estava ali, é tão automático que eu abria para poder entrar no Instagram, porque vinha coisa na minha cabeça o tempo todo. Além da doença, né, que é, assim, querer ficar no Instagram o tempo todo, vinham ideias e vinham vontade de produzir, vinha um impulso por produzir o tempo todo, porque aquilo ali já tinha se tornado natural. Mas eu me forcei a ficar uns dias sem, fez bem para muitos outros aspectos da minha vida, e aí beleza, eu parei. Quando eu voltei, meu Deus, que difícil foi voltar. Porque você acostuma a não produzir, você acostuma com aquele estado ali. Isso não significa que eu não era mais criativa, entendeu? Não significa nada disso, mas significa que eu perdi um pouco a prática e o ritmo do quanto eu instigava a minha criatividade. E assim, as pessoas elas podem se sentir mais criativas de diversas formas, isso não é discutível. Por exemplo, eu me sinto mais criativa produzindo. Então, que nem eu falei, eu parei de produzir, eu me senti um pouco minada ali. Mas tem pessoas que precisam exatamente disso, precisam de parar e refletir, precisam de parar e ir para o meio do nada, e quando elas voltam, elas estão assim, super, hiper produtivas, muito mais criativas. Isso é muito pessoal.
E aí que, mais uma vez, entra o autoconhecimento, você precisa de saber o que funciona melhor para você, entendeu? E vai testando, vai tentando todas as formas para você ver com qual você se identifica mais. Hum. Eh, Outra coisa que a gente percebe é que, na criatividade, é que você pode alternar, tem algo, a gente tem 3 tipos de comunicação mais, assim, mais óbvias, que é a escrita, a visual e a de áudio, né, auditiva. Então, tipo assim, essas 3 eu nem sei, tem um professor aqui, né, vai que eu falo alguma coisa muito errada. Enfim, vamos lá. Não, tô brincando, gente. Teoria da comunicação. Não sei se vocês já estudaram, eu amo essa matéria. A gente tem esses 3 tipos de comunicação, e você pode buscar inspiração em todas elas. Por exemplo, quando você lê a escrita, então a comunicação escrita, ela abre mais espaço para interpretação e para imaginação, né. Exemplo, um livro, por exemplo. Ou a visual, ela também abre espaço para interpretar, porque ela te dá tempo para refletir, vamos supor, num quadro, por exemplo, ou uma foto mesmo, mas ela é um pouco menos que a escrita, porque a ideia, a imagem já está ali pronta para você, né. E, então ela também dá abertura, mas nem tanto. E o áudio, ele não te dá tanto tempo para pensar, porque as informações elas são rápidas, né, você não tem tempo de processar tudo que você está escutando, e nem para refletir, porque é uma coisa atrás da outra. Então, por exemplo, quando você está, assim, o exemplo que a gente tinha muito na faculdade era de rádio, né, hoje em dia acho que a gente pode migrar para um podcast, por exemplo, mas enfim, rádio, podcast, tudo isso são informações muito rápidas que você está recebendo, você não consegue, parar para refletir, para formar uma ideia logo em cima daquilo ali, né. Você talvez depois você possa parar e refletir, mas na hora é difícil. E a audiovisual ou a audioscrito visual, quando junta as 3, vamos supor, você está assistindo um filme, é audiovisual, com legenda, por exemplo, é audioscrito visual. Ela é direta, e ela é rápida, e ela não abre espaço para nada, porque a ideia já está completamente entregue ali para você e pronta, né. Então você não tem nem tempo para raciocinar. Então, como criar? Hum, Espera aí, gente, toda hora que eu vou beber água eu falo muito, que vocês não sabem que eu vou continuar, claro que eu vou continuar. Então, como criar? Nesse sentido anterior, você pode se inspirar de diversas formas, né. Eu acabei de falar várias formas. Os próprios livros, pinturas, fotos, podcasts, filmes, em tudo isso você pode se inspirar, mas você tem que, por exemplo, você está assistindo um filme, eu acabei de falar que a linguagem audioscrito visual, ela é uma coisa mais difícil de abrir portas para sua imaginação, porque já está tudo entregue pronto. E você vê muito isso, né, quando você pergunta para as pessoas de onde elas se inspiram, elas falam muito filme, a resposta mais pronta que tem é essa: "Eu me inspiro em filmes e tal". Isso é errado? Não. Mas o desafio é você ir além daquilo ali que está sendo entregue para você, entendeu? Porque você tem que olhar para o filme com sensibilidade e sendo intencional, porque se você só consumir aquilo ali, não vai fazer tanta diferença, não vai estar, você pode estar ajudando a sua criatividade? Sim, mas você não vai estar trabalhando a sua criatividade o tanto quanto você poderia estar. Então, por exemplo, os livros, né, que eu citei. Esse processo de imaginação, vai vir muito facilmente, porque o livro ele te instiga a imaginar, né, a criar um cenário na sua cabeça. Então, uma boa dica para criatividade é a leitura. E tem até relação com o que eu acabei de falar no tópico 2, né, que você tem que absorver para criar. O livro te entrega isso pronto já, praticamente. Então, assim, eu não sei se vocês fazem isso, mas vocês eu quero até ver isso com vocês depois, se vocês estiverem dispostos a conversar, né. Eh, assim, se vocês esperam geralmente chegar em algum lugar para poder criar. Algum lugar, não algum lugar, tipo assim, físico, tá, algum lugar da vida que eu tô falando, sendo eu amei a cara do Igor, tipo assim: "Ah, meu Deus". Eh,
por exemplo, você precisa se você espera chegar em algum lugar para poder criar, você alcançar algum conhecimento em alguma coisa, né, em algum conhecimento externo, ou, tipo assim, de técnica, ou sobre você mesmo. Se você espera fazer isso, para, só para, não espera. Começa a produzir agora com o que você tem. Aproveita o que você já tem e exercita isso aí, entendeu? Exercita as coisas básicas. Eu não canso de falar isso. Exercite o seu olhar. Não tem nada que vai ajudar mais a sua sensibilidade do que exercitar o seu olhar. Isso que eu tô falando que eu faço todo santo dia, é muito bom, é muito bom. E com o tempo vem naturalmente. Então, eu sei lá quanto tempo que eu faço isso. Eu comecei a me interessar por fotografia, eu tinha o quê? 16 anos? Eu tenho gente, me ajuda aí. 8 anos. Tem 8 anos que eu faço isso, praticamente todos os dias, entendeu? De exercitar o meu olhar, de ver, tentar ver beleza onde às vezes as pessoas não veem, simplesmente porque a luz tá bonita, num lugar lixo, eu já falo assim: "Nossa, ia ser lindo tirar uma foto aqui, ia ficar maravilhoso". Então eu não canso de falar, começa pelo que você tem, começa exercitando o seu olhar, a sua sensibilidade e cria um padrão de exercício dentro disso, que nem esse exemplo que eu acabei de dar, de registrar coisas no meu dia a dia, né. No que você é bom. Mais uma vez, falando sobre a sua autoconfiança e autoconhecimento, muitas vezes, quando a gente não tem isso bem trabalhado dentro da gente, a gente não consegue nem admitir que a gente é bom em alguma coisa de fato. Então, quando você conseguir admitir para você mesmo que você é muito bom em alguma coisa, investe nisso, entendeu? Investe seu tempo nisso, investe, investe o que você tiver naquilo ali para você poder criar mais em cima daquilo, entendeu? Trazendo para o meu campo, por exemplo, eu avalio muitos fotógrafos, né, assim, é normal. Então, por exemplo, os fotógrafos, eu fico tentando ver no que ele é bom. Ele é melhor em edição, ele é sensível, ele tem um olhar muito sensível. Todos os fotógrafos têm um olhar sensível, né, mas vocês entenderam. A sensibilidade dele se ressalta, ele é muito bom produzindo conteúdo, ele é muito bom no marketing, ele é muito bom em venda. No que ele é bom? Seja qual for a sua área, tenta examinar isso, tenta olhar para os seus concorrentes, as pessoas ao seu redor, tentando ver qual é a força deles, para você também reconhecer a sua, não em comparação, entendeu? É só para você conseguir ir se conhecendo mais com isso. E se posicione mesmo no que você for bom. E eu falei que eu não ia falar muito. É basicamente isso, assim, a criatividade ela tá intimamente ligada aos seus processos internos e tem a ver com a prática. Então, quanto mais você pratica, naturalmente a sua inspiração vai vir. E assim, isso pode ser trabalhando muito no meio da sua rotina louca de trabalho, ou simplesmente você sendo contemplativo ou alguma coisa assim, entendeu. Mas você só vai descobrir você vai descobrir quão bom você é em alguma coisa, na medida que você for se conhecendo, porque esses 2 processos eles andam juntos. Então é isso, gente, assim, basicamente é isso que eu queria falar, mas eu queria conversar, se vocês quiserem também. Então, deixa eu te perguntar um negócio. Claro. Eu já acompanho seu trabalho há um tempinho, Uhum, e aí, tipo assim, em situações que você faz, por exemplo, de pedido de casamento, uhum. a situação é basicamente a mesma, assim, tem uma Do pedido em si, estrutura. né. É. E aí, tipo assim, como é que você faz pra tornar, tipo, uma situação que normalmente é parecida em Uhum. algo, tipo, único pra Em cada cada instante. pessoa? Isso. Que é a mesma situação, no caso, né. Uhum. Ou não é a mesma. Tipo assim, o evento pode ser o mesmo, o pedido pode ser o mesmo, mas voltando de novo, né, nessa coisa, tipo assim, de que cada pessoa é única, é tão diferente para cada pessoa, porque, vamos supor, eu posso estar fotografando um casal que é tímido e
e ele tem um gosto completamente diferente de um outro casal que eu tô fotografando. O casal que é tímido, eles querem uma coisa dentro da casa deles, eles querem uma coisa completamente ali no 1 a 1 ou eles são mais tradicionais, por exemplo, né, então eles querem aquele pedido com flor, a plaquinha do "casa comigo", coisas assim. E o outro não, o outro é mais extrovertido, eles têm um gosto completamente diferente, e eles não, eles querem um pedido diferente. Então, é isso que eu amo isso na fotografia, tipo assim, eu amo que ela tem muito a ver com relacionamento, né, e isso te facilita muito no trabalho, porque, assim, quando eu tô me relacionando com o casal, eu entendo qual é o feeling deles, assim, o que que eles gostam mais, como eles preferem ser retratados ali, e é assim que eu vou, entendeu. Eu tento seguir muito o que eles estão pedindo, eles nem sabem o que eles estão pedindo, mas é o que eles estão pedindo ali na hora, entendeu. Então, como cada um é diferente, cada história é diferente, eu tenho muita coisa diferente para retratar. E isso bem natural, entendeu. Eu entendi o que você está perguntando. O protocolo, vamos falar assim, as fotos protocolares são mais ou menos as mesmas, assim, tenho que pegar ele colocando o anel no dedo dela, o momento do pedido em si. Sim, isso aí, tudo bem. O mais importante no caso é realmente o momento do pedido, né? Porque se eu for contratado para isso e não pegar, uma bela de uma demissão, né? Mas, mas assim, além disso, mesmo dentro disso, é diferente de um para o outro. E eu não preciso me preocupar com isso, sabe? Porque bem naturalmente a diferença. Não sou eu que mudo isso, entendeu? É o cliente mesmo, assim, por cada um ser cada um, entendeu? Mas eu ia falar alguma coisa. Eu ia só contar que, por exemplo, nesse negócio de que eu não consigo me preparar, né? Eu acho que eu até já falei isso no Instagram, não lembro. Mas uma vez eu fui fazer um ensaio de. Gente, como é que chama? Quando revela o sexo do bebê. Revelação, chá revelação. Não, não é chá revelação, não é? É porque não era um chá, era no meio de um pôr do sol, assim. Enfim, a gente foi descobrir se era menino ou menina. Aí, no meio disso, a gente já estava acabando o ensaio, não tinha mais nada pra fazer lá. Aí eu estava, tipo assim, guardando minhas coisas pra ir embora. "Ah, então é isso, né, e tal". Aí o cara me cutuca assim: "Eu queria fazer essa foto aqui, ó". Aí ele me mostrou o celular. Aí na hora que ele me mostrou o celular dele, estava escrito assim, ó: "Pedido de casamento". Eu, tipo assim, ele não me avisou nada. Ele não me avisou que teria isso. Aí eu: "Tá, vamos fazer assim, pega o macacãozinho do bebê, finge aí fica de costas, quando você virar, ele você vai ver a reação dele pro macacão, assim", uma coisa assim. Ah, não, ele vai te mostrar o macacão, quando você virar você tem que fingir que tá muito surpresa com o macacãozinho de bebê. Ela: "Ah, beleza", aí tá lá a mulher de costas, né, aí do nada o cara, na hora que ela vira, o cara tá ajoelhado. Então, é surpresa, entendeu, pra cada e isso, o elemento surpresa porque a maioria não, todos que eu fiz até hoje foram surpresa. Então, isso ajuda muito também, porque você quer alguma reação mais natural do que uma pessoa que está recebendo uma surpresa, entendeu? As coisas vão surgindo e surgindo naturalmente ali, né? Então, então é isso, é naturalmente diferente mesmo, nesse caso. Pode falar, Ícaro. Boa noite. Eu Boa queria noite. saber se no seu processo criativo tem aquela coisa do pré, da reunião com o cliente para definição de look, definição do local, para ele te apresentar propostas, ou se você deixa tudo para ser resolvido no dia das fotos, o primeiro contato com o cliente. Não, jamais. O que que acontece? Eu acredito muito no sentido por trás da fotografia, né? E um grande sentido para mim é o relacionamento. Porque para mim foto tem a ver com relacionamento, entendeu? Quando eu comecei a criar, assim, estruturar o meu negócio, foi o porquê da minha empresa, assim. Eu acredito que a fotografia ela tem o poder de ajudar a restituir relacionamentos intra ou interpessoais. Então, seja você fazendo um ensaio sozinho, ou seja com qualquer relacionamento,
eu realmente acredito que você pode estar sendo ajudado ali, tipo assim, nem que seja no momento e também depois olhando, né, tendo recordação daquilo ali, é uma memória gostosa, é uma coisa boa de se viver, entendeu? Então, a minha experiência, desculpa, o meu contato com o meu cliente, ele tem que já começar dando para ele essa experiência, entendeu? Então, eu jamais deixo pro meu contato com a pessoa ser só ali no dia da foto. Quando ele me chama a primeira vez, eu já tento ir um pouquinho mais fundo, entendeu? Eu quero conhecer a pessoa, eu quero entender o porquê dela tá querendo o meu serviço, entendeu? Por que ela tá querendo fazer um ensaio, que processo que ela tá passando para querer aquilo ali, porque a minha fotografia ela é mais intimista, assim, e ela é mais natural. Então, eu gosto de entender tudo que a pessoa tá, o quanto ela quiser dividir, para poder entregar a experiência melhor para ela no dia do ensaio, entendeu? E aí eu programo isso tudo. Então, a primeira coisa que eu falo com ela é isso que eu acabei de falar, assim, eu agradeço, né, pelo contato, e depois pergunto e aí, por que você gostaria de fazer o ensaio? Tem alguma coisa em especial que você queria? Por exemplo, vamos supor que é o de casal, né? Vocês estão comemorando alguma coisa em específico, alguma data, ou é para registrar um momento? Quanto tempo de relacionamento vocês têm? Blá, 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 tudo. Aí ela me responde, e aí, se ela me der abertura, eu continuo, entendeu? Para eu poder criar um relacionamento com a pessoa. E olha como é que a sensibilidade que eu tô falando esse tempo todo é importante. É, eu perceber o jeito que a pessoa me trata, eu ser sensível para poder entender até como é que é. Por exemplo, quando é casal, gente, eu amo analisar pessoas. Então, quando é casal, por exemplo, eu amo analisar como é que eles são com o outro, que tipo de relacionamento que eles são. Que eles têm, por exemplo, eles são mais brincalhões um com o outro, ou não, eles são sérios, eles são mais comportados. Porque eu vou me portar com eles do jeito que eles se sentem confortáveis, entendeu? Eu não vou ser super expansiva, super brincalhão com uma pessoa que é séria, entendeu? Ela vai se retrair ali na hora do ensaio. Então, você tem que estar atento para isso também. E me perdi, mas eu tava respondendo da roupa também, né? Então, o que eu faço? Depois de conversar isso tudo com o cliente, eu falo assim, então tá, então depois que a gente marcar a data do ensaio, eu vou voltar a te procurar para a gente poder trocar referência, para eu entender o que que você quer mais um pouquinho. Eu também vou te mandar algumas referências de foto do que eu acho legal e tal, para a gente ver se a gente está no mesmo caminho, para a gente ir alinhando as ideias. Dentro dessas referências, também já tem mais ou menos uma paleta de cor, de roupa, claro, depende do espaço, né? Eu gosto mais de coisas mais minimalistas, tipo assim, eu não gosto de roupa estampada no ensaio, entendeu? Gosto de tons neutros, pastéis, então eu já indico isso para o cliente, mas eu sempre ressalto que a mulher, na verdade, 99% das minhas conversas são com mulheres, né? Então, eu não faço ensaio masculino sozinho, só se for de casal, né? Então, eu sempre falo para ela ir do jeito que ela se sente bem, porque não adianta nada ela estar lá com a produção da Beyoncé e não se identificar com aquilo, entendeu? Ah, não, eu sou mais. Enfim, eu não gosto de usar maquiagem. Já fiz ensaio com pessoas que estavam com zero maquiagem, coragem. Eu não faria, entendeu? Tipo assim, então, é cada um por cada um. E assim, eu sempre procuro ver isso com elas, com essas pessoas, e mando referência de roupa. Falo com ela se ela tiver com dúvida, ela pode me mandar a roupa para eu dar opinião. E, enfim, eu vou trabalhando isso para no dia do ensaio já tá tudo mais certinho, entendeu? Você tá conseguindo olhar o chat ou você prefere que leia aqui? É, Pera. Eu vi que chegou a mensagem, mas eu não li, senão eu. O Edu, velho. Peraí. Peraí, é só o do Gabriel, né? Foi sim, sim. Isso. pergunta. Boa noite, Raquel. Eu queria perguntar quais foram suas maiores dificuldades no começo da carreira e se tem alguma coisa que você sente que ainda pode melhorar hoje em dia. Tá, vamos lá. A minha maior dificuldade no início da carreira
foi justamente sobre isso que eu falei, sabe, porque como eu não tinha referência, de carreira de fotografia, eu não tinha referência de um fotógrafo sequer, gente, eu não sabia por onde começar. E é muito ruim se sentir perdido, assim, porque, principalmente como eu vim de uma cidade pequena, né, lá as coisas eram bem, assim, naturalmente, você diz assim: "Ah, você tem que terminar a escola, você faz direito, administração, medicina", entendeu? Essas coisas, cursos normais e tal, e eu não tinha referência. E outra coisa, na época, eu não sei se era só porque eu não conhecia muito o mercado, mas eu já conversei com fotógrafos e era mais ou menos assim mesmo. Até hoje é um pouco. Os fotógrafos de cidade pequena, eles são mais fechados, assim, eles não têm hoje em dia eu converso com vários fotógrafos de vários lugares, e todo mundo é muito mente aberta para se ajudar, sabe, para poder não é muito competitividade, é mais uma cooperação. E lá não, lá é cada um por si, entendeu? E assim, é tipo assim, naquela fome e tal de dominar ali a cidade, né, porque dominar a cidade inteira, eh é bom para o trabalho deles. Então, assim, eu não tinha referência, eu era completamente cega com relação a isso, e para eu poder começar, eu tive muita crise, realmente crise de identidade por causa disso, entendeu? Tipo assim, de: "Meu Deus, quem sou eu aqui na fila do pão? O que eu vou fazer e como eu vou conseguir me destacar no meio de tanta gente que já tá lá na frente?". Eu tinha medo, resumindo, foi o medo, sabe? E então, essa foi uma grande dificuldade minha, porque por que que as outras coisas não foram tão difíceis? Primeiro que eu não sou muito presa à técnica, eu não sou mesmo, porque como eu acho que você deve perceber, né, que eu sou muito mais, do lado da emoção, assim, do que do lado racional para essas coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu já tinha experimentado muito e já tinha aprendido ela toda, assim, a pressão do que eu tenho que aprender, porque eu vou trabalhar com isso. Então eu já tinha praticado muito livremente por anos. Uma coisa que eu indico muito para vocês, se vocês querem, melhorar nisso, é fazer isso, é trabalhar, é fazer portfólio e, assim, fotografar sem compromisso, sabe. Até hoje eu faço isso, toda vez que eu quero testar alguma coisa nova ou de tempo em tempo eu faço trabalho, eu faço portfólio, tipo assim, eu trabalho com pessoas que eu sei que são perfil do meu trabalho, porque eu quero alcançar tal público, e eu faço de graça, eu faço sem cobrar, e aí eu tenho liberdade para errar naquilo ali, né, se eu estiver testando uma coisa nova. Então isso é normal. E eu tive muita dificuldade com isso no início e eu não lembro do resto da pergunta, espera. Tem uma coisa que você sente que ainda pode melhorar? Várias, várias coisas. Eu tô num caminho enorme ainda. Que nem eu falei, eu peguei para trabalhar, eu já tenho contato há muito mais tempo, mas para estruturar uma coisa foi no início de 2020, né. Então eu tenho um longo caminho pela frente, eu tô investindo em várias coisas, tô investindo em marketing, em aprender sobre marketing cada vez mais e a colocar isso em prática, porque quem assim, eu imagino que você saiba, mas assim, o fotógrafo, gente, ele é assim, 3% ele tira foto, sei lá, 80% ele edita, tô brincando, mas assim, tem a parte de que ninguém vê, né, do controle do negócio, controle financeiro, você sempre tá adquirindo mais conhecimento, a a a busca por expandir o seu negócio em si, isso é muito trabalhoso. Então, em tudo isso eu tenho que melhorar, eu continuo me educando em tudo isso para poder conseguir, entendeu? E eu acho que que nem eu falei, tudo são processos, eu não vou ficar no lugar que eu tô agora na fotografia para sempre, entendeu? Eu não preciso de trabalhar só com isso e só nesse lugar que eu tô aqui agora para sempre. Eu já sei que eu quero mudar, já sei que eu quero expandir, tenho planos futuros de expandir, sabe? Então, então eu quero melhorar nisso. E que nem eu falei para vocês começarem a ver no que vocês são bons, as aptidões de vocês, para vocês poderem usar isso, eu também faço isso. Eu sempre vou dar um exemplo prático. Eu amo aprender novas línguas e eu tenho facilidade com isso. Então eu falo inglês, eu falo espanhol, por exemplo,
Então, beleza, eu posso usar isso para poder me expandir dentro da fotografia como um diferencial, entendeu? Porque eu sei que eu tenho facilidade nisso. Então, o que eu falo para vocês é para vocês tentarem ver quais áreas vocês são bons para explorarem isso, seja em qual for a sua profissão, entendeu? Acho que eu respondi, né? Uma outra coisa que eu queria saber também, eu acho que você até assistiu a do Daniel ontem, né? E foi uma coisa que ele falou também, que é essa relação entre a parte do processo criativo e a parte de você vender o seu trabalho. Aí, tipo assim, o que você pensa e como você lida com essa questão de vou ser criativo ou fazer alguma coisa porque preciso vender o meu trabalho? Eu escutei, eu escutei ele falando sobre isso, tipo assim, eu penso um pouco diferente dele, assim, porque eu concordo, uma coisa que eu concordo muito é que ele falou sobre, me corrija se eu estiver errado, mas ele falou sobre não mecanizar muito as coisas. Por exemplo, você está ali num casamento, você não pode tornar aquilo ali somente para venda, né? Porque você tem que romantizar aquilo ali para poder ter a emoção na foto, né? E aquilo ali tudo tem que passar uma ideia, né? Foi o que ele falou, né? Tá. Então, assim, eu concordo com isso. Isso, inclusive, é um dos motivos de eu não pegar evento. Eu já trabalhei como editora de foto de casamento. E o volume de coisa é muito grande mesmo. E assim, como o meu lado é muito sensitivo da fotografia, eu gosto muito desse lado. Se eu pegar para trabalhar com coisa que é tão que tem que, querendo ou não, se torna um pouco mecânico, acaba que perde um pouco do sentido para mim, entendeu? Perde o sentido do porque eu iniciei a minha marca. Então, eu concordo com ele nesse sentido de que você tem que achar o equilíbrio entre o sentido e a necessidade de venda, né. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para poder para essa pressão, né, do que eu preciso vender, eu preciso me sustentar, ela também não minar a sua criatividade ali dentro, né. Porque quando você precisa produzir, isso também pode virar um processo mecânico, entendeu? Simplesmente pela necessidade que você sente de produzir. E e assim, eu sinceramente, é claro que eu preciso de todas essas coisas, mas de vez em quando eu tento me desligar um pouco disso, justamente para eu poder me voltar, a me voltar para o sentido de tudo ali atrás, entendeu? Porque se ele falou, acho que ele falou isso também, tipo assim, que se você não tiver um sentido no que você está fazendo, você não vai vender. Isso porque as pessoas elas se identificam com isso, entendeu? Elas se identificam com a verdade por trás do seu trabalho. Então, nisso eu concordo muito também. E assim, eu acho que o que eu faço e o que os fotógrafos que eu mais admiro fazem, assim, que eu vejo muito, é o seguinte: se, se eles vendem porque eles reafirmam o porquê do trabalho deles, entendeu? Então, o branding deles, né, a marca bem consolidada e bem construída, é o que vai fazer as pessoas quererem eles como fotógrafos, quererem o trabalho deles, porque eles estão investindo muito naquilo ali. Então, por isso que eu acredito muito em marketing, tipo assim, e muito em branding, por isso que eu invisto muito nisso, porque eu sei que quanto mais eu investir no meu branding, quanto mais as pessoas me conhecerem como marca, né, e tudo mais, mais vai ter pessoas identificando e, consequentemente, comprando o meu trabalho, entendeu? E aí, a partir do momento que eu penso nisso, eu não penso só em vender, eu não penso só na venda, 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 vou postar foto porque essa é a foto que vende, essa é a foto que não sei o quê. Não, entendeu? Tem um porquê por trás disso tudo. Então, nesse sentido, eu super concordo com ele. Olá. Ei, Raquel,
Ótimo, Eita, Samara. Você joia. estava aqui quietinho, aqui, só ouvindo, só curtindo um pouco. Eu queria fazer para você uma questão. Se você já sofreu algum tipo de não é um preconceito, se você já perdeu algum tipo de trabalho por conta da pouca idade, porque eu acho que um dos nossos palestrantes aqui, você é a mais próxima da maioria daqui dos nossos participantes. E com essa carinha, né, de jovem, esse jeitinho, Aham. se isso ao invés de ser um diferencial positivo, se já se tornou um problema em alguma situação, de uma pessoa, mas ela é tão novinha, não confio no trabalho dela, sabe? Superar essa coisa da desconfiança do trabalho em relação à Uhum. idade. Você já passou por alguma situação nesse sentido? Pensar. Olha, eu acredito que não. Primeiro que, que nem eu acabei de falar de todo esse processo de branding, como a maioria dos meus clientes eles vêm do meu Instagram, quando eles chegam lá, eles entendem da minha marca como um todo, né? E assim, como eu tento consolidar isso muito bem, na verdade, eu nem cito muito a minha idade, né, no Instagram. Mas assim, as pessoas elas já vêm sabendo o que elas vão ter no meu trabalho, entendeu? Então, consequentemente, elas me procuram porque elas já gostaram do meu trabalho. E isso, eu acho que isso é perigoso acontecer quando por exemplo, sei lá, uma indicação e uma pessoa que nunca me viu, né? Eu chegar lá, tipo assim, não, mas essa menina aí e tal. Entendeu? Nesse sentido, eu acho que poderia ser um perigo, mas isso é raro para mim, porque é, até quando é indicação, isso já vem, tipo assim, reafirmado em alguma coisa que o cliente gostou, né? Ou então, quando vem falar comigo, eu já mando meu trabalho para a pessoa conhecer. Porque, por exemplo, já aconteceu de pessoas me pedirem coisas que são completamente não relacionadas com o meu trabalho. E aí eu já falo, eu prefiro negar esse tipo de trabalho, entendeu? Porque não tem identificação comigo e eu sei que a pessoa vai sair frustrada dali, entendeu? Então, eu acho que isso é muito. Eu acho que isso foi muito evitável por conta disso, entendeu? Por causa desse processo antes de eu conhecer o cliente, que é bem consolidado, entendeu? Eu acho legal sua resposta, porque serve também como estímulo para quem está aqui, que é novo, que é nova, que está, sabe, remando Uhum. agora, né? E Sim. já está com uma trajetória minimamente, mas que ainda está com essa insegurança por conta da experiência, da pouca experiência. Né? Você Uhum. tem uma trajetória anterior, que você relatou aqui com muita, né, sabedoria, foi Uhum. buscar, foi se formar e tal, Sim. mas tem essa coisa da idade que às vezes pode ser né, pode ser um Um bloqueio impeditivo. para um bloqueio, poxa, não, eu não estou ainda pronto, suficientemente pronto. Que tem tudo a ver também com o que eu estava falando de processos, né? Eu acho que é natural que quanto mais a pessoa cresça, quanto mais idade ela tiver, mais ela tem a possibilidade de ir se conhecendo e, consequentemente, tendo mais autoconfiança para o que ela pode enfrentar, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu nunca tive um tempo, assim, muito muito parado, assim, eu saí da escola, fui direto para a primeira faculdade, depois eu fui saí da primeira para a segunda, saí da segunda para o terceiro curso, do curso já comecei a trabalhar, tipo assim, foi meio embolado, acho que a maioria das pessoas é assim, na verdade, né, nunca fica completamente no ócio. Então, eu realmente gosto muito disso, eu gosto muito de buscar me conhecer, ter esse crescimento, investir na inteligência emocional, né, na intrapessoal que eu falei aqui. Então eu gosto muito disso, então, quando eu tô com medo de alguma coisa, que é normal, eu tento só não deixar isso me travar, entendeu? Me travar, porque eu sei que a idade ela pode ser um impeditivo, porque você pode se achar incapaz. Mas, independente da idade que você tiver, se você tiver confiança suficiente, você faz o que você quiser, entendeu? Então, então é isso, eu acredito muito nisso. E, gente, eu falei que eu ia falar, eu falo muito rápido.
E, e eu falei que eu falei assim, não, gente, é impossível gastar as 2 horas falando, porque, enfim, eu não ia ter coisa pra falar essas 2 horas. Mas é isso, se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar, pode Eu falar. tenho. Fala, Então, eu Igor. tava vendo o Gostei das suas seu. expressões. Obrigado, obrigado. Tá Eu tava certo. vendo o seu Instagram nas suas fotos, inclusive são muito bonitas. Eu queria saber como é que é o Obrigada. seu processo de pós-produção, sabe? Depois você tira fotos, se tem um processo grande de edição de fotos, de luz, de contraste, essas coisas, e como que era o seu manejo com o equipamento, com a câmera, quando você tinha 17, estava começando, como que ele é agora, sabe? O tipo de câmera, lente que você usa, sabe? Beleza. Só tirar o fone aqui que tá morrendo. Não estamos Você te ouvindo. mutou agora. Tá mutado. Acho que tá mudo, tá no mudo, não, Raquel? Não, agora tá sem, não tá no mudo, mas não tá funcionando também. Às vezes é alguma configuração no tipo do. Nos três pontinhos aí, às vezes tem uma configuração que você altera o dispositivo que você está usando para poder se comunicar. Opções aí, mais opções, configurações de áudio e microfone. Isso é normal, gente. Sempre dá um bug assim, é assim mesmo. Parou geral agora? Uau! Vê se não tem, tem alguma opção de configurações. Opa! Ah, não, é o do Ícaro. Ou acho que foi a pergunta do Igor aí que desestabilizou tudo, hein, Igor? De repente, se ela conectar o dispositivo dela, sair da sala e entrar de novo, ele identifica. Olha aí o Ícaro, nosso técnico. Sempre acontece uns probleminhas assim com incompatibilidade de dispositivo. Normal, normal. Para você ver que nem sempre as coisas funcionam, mas funcionou tudo muito bem até este momento. Então, estamos no lucro já. Tadinha, e ela até tinha falado que essas coisas sempre acontecem com ela. Isso é real, gente. Quando as pessoas. Tem gente que acontece isso mesmo, acontece. Esse computador, por exemplo, eu só posso usar este fone. Se eu usar um outro, não funciona, eu não consigo configurar, não consigo, já desisti. Então, eu só uso esse. Não tiro para lugar nenhum, esse aqui não leva para lugar nenhum, ele só fica aqui, senão ele vai dar problema. Raquel de volta. Tá no mudo, Raquel. Não. Oh, não. Que pena, Raquel. Olha o WhatsApp. Alguém mandou no WhatsApp aí. Se de repente entrasse pelo celular, o microfone do celular funcionasse, né? Ah, verdade. Se ela entrar pelo celular com uma outra.
Ah, é verdade, isso eu já usei essa estratégia. De acessar pelo celular. Tá mutado. Entra mutado, tá me escutando? Agora sim, Isso, agora foi. maravilhosa. Já entra mutado, né? É, Ai, gente, vocês falando nesse negócio do computador e ele não tá mais conectado em nada. Tipo assim, a única solução que tinha era falar normal e não deu. Enfim. O que era a pergunta? Nem lembro. Eu perguntei sobre como que é o seu processo de pós-produção e como que era o seu manejo com equipamento da câmera fotográfica antes e agora. Então, começando sobre a coisa do antes e agora, eu não sei se vocês entendem, assim, se eu falar o modelo de câmera, mas... Mas, assim, eu comecei... A primeira câmera que eu tive foi uma T3 da Canon. Bem básica, foi bem básica. Que nem eu falei, quando eu comecei, eu não tinha responsabilidade de produzir, né? Então, para mim foi tranquilo e foi ótimo para treinar minha criatividade e tentar entender como é que eu manuseava uma câmera. Quando eu entrei para fazer o meu primeiro curso de fotografia, eu estava fazendo faculdade de design, mas eu fui e comecei a fazer o curso de fotografia à parte. E aí, nesse curso, eu tava com uma 60D, uma Canon 60D, que já era um material muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha 17,55 e uma 50mm, coisa básica, assim, não tinha muita coisa. Eu nunca tive muita coisa, para ser sincera. Eu não acho que eu preciso de muito, porque como eu faço ensaios, o meu equipamento é bem reduzido. Eu não preciso de muita coisa. Então, eu tinha 50mm e a 60D e a 17,55. Aí eu vendi tudo porque eu queria comprar uma full frame. E aí da 60D eu fui pra Canon ou Canon, não sei como é que vocês preferem falar, 6D Mark II. E tô com ela até hoje, então eu uso a 6D Mark II. Tenho uma 35mm e tenho uma 24-35, 85mm, desculpa, e uma 24-35 da Sigma, que é uma lente super aberta e que eu uso muito para dentro das casas. E aí eu tenho essas duas lentes, essa câmera, enfim, né, as outras coisas, tipo tripé, bateria, blá, 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 essas coisas. E sobre o processo de pós-produção, eu faço o seguinte, eu sempre edito no Lightroom, né? O meu processo de... Eu sempre faço assim, eu trabalho com a quantidade de fotos que o cliente seleciona. Então, tem vários pacotes. E aí, dentro desses pacotes, vamos supor, não são esses valores, tá? Mas, tipo assim, 10 fotos, ele pode escolher 10, 20 ou 30 fotos, vamos supor. Então, se ele escolher 10 fotos, eu faço uma edição básica em praticamente todas as fotos do ensaio. Eu seleciono, claro que eu tiro que a pessoa saiu assim e tal, mas a maioria das fotos do ensaio eu edito e mando. Só a cor. Edito o básico do básico da cor para a pessoa selecionar. Tipo assim, basicamente eu crio um preset e repito ele para praticamente todo o ensaio, se estiver na mesma condição de luz, né? Eu vou só ajustando. E aí, mando isso para a pessoa e aí ela seleciona a quantidade de fotos que ela quer. Então, se ela escolher o pacote de 10, por exemplo, ela tem direito a escolher 10 fotos, mas nada que não possa ser alterado depois também. Se ela quiser mais, a gente pode mudar a quantidade, o valor do pacote, blá, blá, blá. Aí, depois que ela seleciona as fotos que ela quer, eu volto reeditando, mudando, fazendo uma edição mais apurada com as cores, com a luz e a pele. Eu edito a pele também. E aí é nessa parte que, se precisar, eu não assim, prioritariamente uso o Photoshop em todas as vezes no meu trabalho. Mas se precisar, eu vou pro Photoshop, tanto para tratar a pele quanto para, sei lá, arrancar um poste que estiver atrás da foto, tudo que estiver dando uma briga visual ali, que eu não estiver gostando, eu tiro nessa hora. E eu acho que é isso, né? Então eu comecei com a T3 e agora eu uso a 6D Mark II. E pretendo mudar em breve, se Deus quiser.
Eu queria Obrigado. saber, mais ou menos ligado a isso também, da pós-produção, que você falou, tipo assim, dos processos criativos na questão de você desenvolver um olhar na parte da captura, da fotografia e tal, o que envolve também a parte da pós-produção. Mas eu queria saber se tem alguma coisa, tipo assim, bem específico da pós-produção que você vê que se identifica que, tipo assim, ó, é uma parte muito importante do meu processo criativo que eu aplico nessa parte, assim, da pós-produção mesmo. Tipo, nessa parte eu foco mais nisso como processo criativo, sabe? Na edição, você tá Isso. perguntando, né? Então, deixa eu pensar se tem alguma coisa mais forte. Olha, eu foco realmente nas cores, porque eu tenho uma característica de cor já. Então, assim, eu sempre foco nisso, porque, por exemplo, eu faço os ensaios em condições muito diferentes de luz, né? Então, eu tento buscar o mesmo padrão de edição para fotos internas e depois para as fotos externas, entendeu? De um jeito que, seja qual for a situação de luz, a pessoa consiga me identificar ali, como identificar o meu trabalho ali. Então, seria na edição mesmo, na edição de cor mesmo. Eu acho que é isso, a edição de cor, que é o principal. Mas esse negócio esse me incomoda, tipo assim, nas minhas fotos, essa questão de manter um padrão de cor, que eu nunca consigo, porque, por exemplo, se eu faço duas coisas muito diferentes, eu sempre tento, tipo assim, deixar meio que uma identidade de cor que não é minha, mas do contexto do ensaio em si, sabe? E aí é difícil manter um padrão. Você fala se você tira duas fotos em situações muito diferentes. Sim, tipo, de dois estilos, assim, muito diferentes. Aí manter uma mesma edição, às vezes eu acho Não, que fica meio. tipo assim, tem diferença entre manter a mesma edição, por exemplo, eu usar o mesmo preset para uma foto que eu vou tirar aqui dentro e tirar, sei lá, do sol rachando de meio-dia. Tem diferença você usar o mesmo preset para você usar o mesmo estilo de edição. Então, por exemplo, eu nunca gosto de coisa. Eu gosto de coisas mais contrastadas, por exemplo. Eu gosto de coisas com um flarezinho, eu gosto dos brancos mais opacos, entendeu? Então, assim, são características de edição que eu tento trazer para as duas situações. Mas eu não tô falando que eu uso o mesmo preset, entendeu? Depende muito. E às vezes, até, por exemplo, vamos supor que você queira usar o mesmo preset. Usando o mesmo preset para uma situação interna, se eu for usar ele para uma situação externa, eu transformo tanto ele que às vezes era ter criado um novo, entendeu? Então a base pode até ser a mesma, mas eu transformei ele todinho para poder se adaptar a outra coisa. Porque se eu tacar o mesmo preset, vai ficar ruim, entendeu? Então, eu acho que com o tempo você vai conseguindo pegar essa maldade, assim, do que você tem que mudar, se você quiser usar o mesmo preset. Por exemplo, eu tiro muita foto com o meu celular. Muita, assim, das coisas do meu dia a dia, né? Que nem eu falei. Então, às vezes eu tenho preguiça de ficar editando do zero todas as fotos que eu tiro, entendeu? Então, para mim é muito fácil, assim, eu pegar um preset que eu já tinha, mesmo sendo numa situação interna, e tacar lá numa foto externa. Mas aí eu vou modificando ele. Para mim é natural, tipo assim, eu já vou, assim, você tem que ver o que a foto tá pedindo, entendeu? De acordo com o seu gosto, claro. Mas, tipo assim, nossa, eu taquei esse preset aqui, ele ficou muito, muito sem graça, sei lá, ele precisa de quê? Ele precisa de um pouco mais de cor, ele precisa de mais temperatura, né? Porque eu preciso de uma temperatura mais quente nessa foto externa aqui do que eu precisava lá dentro, por exemplo. Preciso de mais contraste, porque ou talvez de menos contraste, porque aqui tem muita informação e eu não quero que brigue tanto e tal. Então você vai vendo o que a foto pede para poder ir modificando, entendeu?
Posso fazer uma perguntinha, curiosidade boba? Uhum. Você trabalha com esse modelo de seleção para o cliente, né? Enfim, independente de como você faz isso, se é uma plataforma particular ou se é um Google Drive, enfim. Você não sofre com cliente que demora a fazer a seleção, você sofre com a questão de só receber o pagamento total após o trabalho 100% concluído, e aí você tem que ficar no pé daquele cliente, de ficar para ele fazer a seleção das fotos? Então, sim. Na verdade, eu não recebo o meu trabalho, eu não recebo quando tá 100%. Eu faço assim, eu peço uma entrada, Sim. então, depois da entrada, eu faço um ensaio e tal, e quando ele seleciona as fotos, eu já passo o valor dele, entendeu? Tipo assim, tá, beleza, se você escolheu 30 fotos, esse aqui é o valor, e aí, quando ele seleciona, eu continuo editando. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, esse é um formato que eu pretendo mudar no futuro. Por que eu preferi optar por esse no momento? Porque as fotos que eu tava... os trabalhos que eu tava pegando no início, e até hoje é muito assim, são muito diferentes. Então, tipo assim, eu nem citei aí, eu faço um tipo de trabalho que não é o meu foco, mas eu faço ele também, que é um pacote que eu vendo chama branding, que é exatamente para pessoas que querem trabalhar no processo de branding, elas precisam de imagens para isso. E aí a pessoa fala assim, eu preciso... Aquele papo assim, eu preciso de uma fotinha só. Eu preciso de 3 fotos, vai nem gastar seu tempo e tal. Uhum. Eu falei assim, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. Vai gastar, eu vou me deslocar, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou gastar meu tempo para fazer isso, mas eu tenho um pacote menor para te oferecer. Foi por isso, porque quando eu falava, no início eu trabalhava assim, eu trabalho o seguinte, o meu trabalho é o seguinte, eu vou fazer um ensaio seu de 1h30, sei lá, 2 horas, vamos supor, e eu vou tirar todas as fotos dele editadas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas e se eu não quiser toda? Você faz menos? Tipo assim, você diminui o preço? Não, tipo assim, entendeu? E aí eu comecei a perder cliente por causa disso. Porque eu não era tão conhecida para as pessoas poderem entender daquilo ali, entendeu? Tipo assim, entender a quantidade de foto que elas iam gostar do meu ensaio, tipo isso. E eu ainda tô nesse processo, porque, tipo assim, as pessoas, muita gente que vem me procurar, eles não sabem se eles, às vezes é o primeiro ensaio que eles fizeram na vida, vamos supor. Eles acham que eles vão gostar de 3 fotos do ensaio, vão querer ficar com 3 fotos. Então, por isso que eu coloquei a quantidade de fotos assim, mas eu deixo aberto até a hora da seleção, porque 99% das vezes as pessoas aumentam o pacote delas, entendeu? Então, isso foi interessante para mim por causa disso, porque eu consigo cobrar pela foto extra, ou então a pessoa mudar de pacote, né? E aí as pessoas vão conhecendo. Tipo assim, por exemplo, não sei quem perguntou o negócio de, tipo assim, se eu tenho coisa que eu quero melhorar, por exemplo, quando eu tiver maior, quando eu tiver conseguido crescer mais, eu quero mudar para esse formato. Deixa eu te falar, o meu sonho é esse, meu sonho é mexer em pele cada vez menos. Eu não consigo entregar uma foto crua sem mexer em nada em pele. Principalmente se eu sei que é uma coisa que não faz parte, principalmente não, só mexo nesse sentido. Se eu sei que é uma coisa que não faz parte da pessoa, entendeu? Tipo assim, ela tá, sei lá, ela tá com uma espinha aqui no dia do ensaio, no meio da testa, e isso não faz parte dela, é uma coisa que vai passar, entendeu? Nesse sentido. Então, eu prefiro arrumar, porque talvez quando a pessoa vê aquela foto daqui a um mês, ela não vai estar se identificando com como ela estava antes, né? Triste. Então, eu mexo na pele básico, mas o meu sonho é esse, assim, de migrar para isso. Assim, olha, eu cobro X, esse é o meu preço fechado pelo ensaio, eu te entrego todas as fotos editadas com a cor e a pele, um tratamento básico de pele. Porque eu conheço fotógrafos que trabalham assim, inclusive tem uma daqui de BH que é muito famosa que trabalha, ela não faz tratamento nenhum de pele. Então, o que é o objetivo? Ela cobra caro, ela cobra muito para trabalhar menos. Entendeu? Porque não vai fazer diferença. Ela já foi ali no ensaio, os ensaios elas são super curtos, são de 1 hora só. Ela tira, sei lá, vamos supor, ela tira
não sei quantas fotos ela tira, mas ela entrega aproximadamente, sei lá, 80, 100 fotos para pessoas, a cor editada e só. Esse é um trabalho rápido, muito rápido de se fazer. Então, ela consegue entregar o trabalho para os clientes dela de um dia para o outro, entendeu? Ótimo. Então, assim, that's the dream, entendeu? Tipo, esse é o sonho de consumo das pessoas. E aí, eu fiz esse formato por questão de adaptação mesmo, porque eu vi que eu estava perdendo muito cliente assim. E depois que eu dividi em vários pacotes, acabou o problema. Acabou, entendeu? A pessoa que tem. Eu criei pacotes assim, para pessoa que tem, sei lá, ela não. Por exemplo, se a pessoa ela tiver condição financeira de aumentar o pacote dela, ela vai aumentar, senão ela vai ficar com aquele ali que ela aceitou, que ela contratou mesmo, entendeu? E tudo bem, tudo bem. Então eu fiz esse formato justamente por isso. Mas sim, eu passo muita raiva com clientes que demoram a Imagina. selecionar as fotos. Muita. Peraí, deixa eu olhar aqui. Você falou um pouco de como gosta de editar. Como você encontrou esse seu estilo? Muito bonito, aliás, obrigada. E como você aprendeu a editar. Então, é basicamente testando. Não tem outro jeito de você encontrar o seu estilo se você não for testando com que você se identifica mais, sabe? Um jeito bom de você avaliar isso é justamente se inspirando em outras pessoas. Aí que vem, eu até falei, né? A inspiração versus comparação, tipo assim, essa parte é muito perigoso você começar a se comparar, porque é frustrante mesmo, tipo assim, no início, você tentar chegar numas cores que você não consegue, enquanto você vê, você, tipo assim, você tá olhando para o que o fotógrafo faz, né? Você quer chegar lá, mas você não consegue. Aí você começa a se comparar, você acha que você não vai ser bom daquele jeito e tal. Mas não tem outro segredo a não ser você continuar, entendeu? Você ir ganhando experiência, com o tempo você vai sabendo o que você faz, o que você tem que fazer na foto para poder deixar do jeito que você quer. E invista nisso, invista em conhecimento, né? Tipo assim, em workshops, no caso. O primeiro palestrante de vocês foi o Lucas Pinhel, né? Foi o primeiro workshop que eu fiz de edição. E ele é bom demais. Eu comprei o curso dele para ver a segunda vez, porque ele é sensacional. Então, assim, tem muita. O jeito que você vai aprender a editar é editando, é tentando, entendeu? E investindo em aprender mais sobre isso. Eu não lembro se você falou alguma coisa a mais da pergunta, acho que como eu achei o meu estilo, mas foi assim. Foi realmente entendendo a minha identidade da fotografia, porque falando do Pinhel, por exemplo, eu admiro ele demais. Não entrei nem como não admirar, né? Quem não admira é louco. Demais, demais, demais. Mas o estilo de fotografia dele é muito diferente do meu, por exemplo, porque ele começou muito com moda, né? E ele tira foto, enfim, ele foca muito nisso ainda, tem esse olhar bem documental assim das pessoas e artístico. Ele hoje migrou bastante assim para uma coisa bem artística, bem, nossa, tá muito legal. Só que é muito diferente do meu. Então, beleza, dentro dessa área que eu me identifico, que é uma coisa mais sensível, mais íntima, dentro de casa, ensaio, né, que não é uma coisa que ele faz assim com tanta frequência. Quem que é o fotógrafo que eu admiro muito? Aí eu fui lá, procurei bastante, até com o tempo você vai conhecendo, você vai vindo mais naturalmente, mas aí eu comecei a estudar o que essa menina, que eu admiro muito, o que ela fazia, entendeu? Estudar o que deixava a foto dela tão sensível, entender o que eu podia trazer para mim, o que eu me identificava, o que eu não me identificava, e assim foi vindo o meu estilo, entendeu? De edição, que ainda vai mudar. Você olha para uma foto sua sei lá, 3 anos atrás, ou que seja um ano atrás e olha para agora, muda, entendeu? Muda muito de acordo com que você vai mudando, né? Se você for uma pessoa mais sombria, provavelmente você vai buscar para fotos mais escuras, com mais contraste, mais sombra. Se você for mais alegre, mais expansiva e tal, você vai querer coisas mais coloridas e etc. E assim, você vai mudando, o seu estilo de edição também vai mudando e tudo bem, entendeu? Então, o meu estilo, ele é assim, mas eu sei que ele ainda vai sofrer modificação, tenho certeza. Entendeu? E tudo bem.
Voltei. Quê? Não escutei nada que falou. Eu tava perguntando se alguém. Vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta para Raquel. Fiquem livres, gente, tipo assim, pra perguntar ou não também. Que nem eu falei, que eu não ia tomar o tempo todo da palestra, porque realmente eu acho que o ponto principal dos processos criativos é sempre tentar linkar o que você está passando com o que você está produzindo, entendeu? Isso é uma fonte de inspiração muito grande. Por exemplo, vamos supor que você tá, sei lá, você tá mal. Aí você tá mal, tipo assim, com alguma coisa. Se você em vez de você tipo, se retrair, se você não tô falando para você produzir para as pessoas, sabe, para você exibir para os outros que você tá mal, e se você não estiver pronto para isso ou nada, você não quiser, não tem nada a ver com isso. Mas se você simplesmente refletir e criar alguma coisa com aquilo, porque você cria de todas as formas, você cria conversando com a pessoa, você cria escrevendo sobre o que você está sentindo. Então, se você estiver pronto para criar sobre aquilo, você vai melhorar, entendeu? E você vai se desenvolvendo. E é uma prática. E aí, meus moderadores? Eu acho que todo mundo está aqui super esclarecido pelo que eu acompanhei aqui, dei umas fugidinhas, mas necessárias aqui. Vou finalizar aqui, então, nossa conversa, agradecer imensamente a Raquel pela disponibilidade, por estar junto com a gente aí nessa trajetória do grupo de fotos, né, nessa retomada e nesse formato virtual, já estendendo o convite, como eu tenho feito com todos e todas, já estendendo o convite, quando a gente tiver a retomada aí das atividades presenciais, certamente Raquel vai ser convidada para vir a Vitória, pegar um pouco de sol aqui, praia, e dar alguma oficina para a gente, uma palestra presencial, porque é totalmente diferente, né? A gente tem que adaptar por conta da pandemia, mas certamente Vou sempre, Igor. Certamente ela vai fazer parte desse nosso conjunto de nomes mais experientes, nomes mais novos, que a gente vai ver aí com muita história promissora, né? Eu vejo no trabalho de Raquel, essa é uma atividade muito promissora. E agradecer novamente essa disponibilidade, Raquel. Se você quiser finalizar aí, fique à vontade. Agradecer a todos que participaram aqui dessa noite e estender o convite e as atividades que a gente vai realizar ainda, né? A palestra de encerramento amanhã, com a Marvel Araújo e o Ronald Santos Cruz, e um concurso de fotografia, aqueles que tiverem interesse de participar, estão com fotos guardadinhas aí, romper aquela timidez, fiquem à vontade para participar, tem as regras no nosso Instagram. E, Raquel, fique com a palavra aí para você finalizar a nossa noite. Sim, senhor. Obrigada, viu? Obrigada, Fábio. Obrigada pelo trabalho promissor também. Gente, só agradecer mesmo, agradecer a Gabi, né? Porque foi muito bom esse convite. Eu amo falar sobre criatividade, amo falar sobre tudo isso que eu acabei de falar. Eu acho que todos os meus assuntos, assim, relacionados a trabalho, sempre voltam para isso, para autoconhecimento, para identidade, né? Para você buscar sofrer, ao mesmo tempo que você passa por processo externo, você sofrer esse processo interno também, né? Eu acho é a coisa mais importante que existe. Então, eu amo muito falar sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês simplesmente quiserem conversar sobre isso, pode me chamar, estou super disponível. Também, se vocês quiserem, eu tenho como se fosse além da apresentação que eu apresentei, que eu acabei não usando, que
Eu falei errado, eu acho. Além da apresentação que eu criei, se vocês quiserem, eu tenho ela aqui para entregar para vocês. E eu também tenho um PDF com algumas dicas práticas de fotografia para vocês. É porque não tinha como eu passar, porque são coisas muito práticas mesmo, que eu já, quando eu fiz um curso de fotografia de celular, eu dei para os meus alunos praticarem. Então, se vocês quiserem, podem me chamar depois que eu mando para vocês, ou eu mando para a Gabi, ela repassa para vocês, como vocês quiserem. E é isso, agradecer muito e espero que tenha ajudado em alguma coisa. Certamente, certamente. Ajudou muito. Gente, muitíssimo obrigado por essa noite maravilhosa. Fiquem aí com os próximos eventos do grupo de foto. E, claro, sigam aí todo mundo nas redes sociais, a Raquel e os outros palestrantes que nós tivemos aqui. E, obviamente, todos estão super convidados para fazer parte do grupo de foto assim que a gente tiver nossas atividades normalizadas. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado Beijo, novamente, tchau. Raquel. Obrigada a Ótimo vocês. descanso. Tchauzinho.